Olá pessoal, eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a aula dos conceitos iniciais do curso de Matemática Financeira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que nós temos que pensar é o que nós vamos discutir. Tá? Então, esse é o ponto de partida sempre que vocês entrarem em qualquer disciplina, vocês têm que se perguntar o que é importante, por que vocês vão passar 4 meses estudando vários conceitos, várias coisas, qual é o objetivo disso tudo. Então, aqui em matemática financeira, nós vamos discutir o valor do dinheiro no tempo. Como assim, professor? O dinheiro tem valor no tempo? Sim, o valor tem dinheiro no tempo. Ele tende a mudar. E para entender isso, basta fazer uma pergunta muito simples para vocês. Pensem no seguinte. Pensem se vocês pudessem escolher entre receber R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a 6 meses, o que você escolheria? Muitos de vocês, a gente tem feito essa aula inaugural há vários semestres. Essa parte da aula, essa parte que está gravada agora, fazia parte da aula inaugural, então a gente perguntava isso para os alunos e majoritariamente, para não dizer quase todos, diziam que preferiam receber os R$1.000 hoje, né? Ou seja, R$1.000 hoje para a grande maioria dos alunos valia mais do que R$1.000 daqui a 6 meses. E por que isso, né? Por que os alunos achavam que R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 daqui a 6 meses, né? Então, como eu falei, muitos escolheriam receber hoje e a pergunta é por quê? A primeira resposta é inflação. Tá, mas o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços da cesta de produtos ofertada no mercado. Então eu pego todos os produtos ofertados no mercado e eu vejo se há um aumento persistente nesses preços. O que isso quer dizer, né? Isso está dizendo para vocês, na verdade, que eu posso comprar, provavelmente, havendo inflação, que é o caso do Brasil, que eu posso comprar mais com R$1.000 hoje do que eu posso comprar daqui a 6 meses. E esse é um dos motivos pelo qual os alunos preferiam R$1.000 hoje. O segundo motivo é o risco. Então, se eu estou oferecendo R$1.000 para vocês hoje, há um risco de que daqui a 6 meses eu não possa cumprir esse pagamento. Bom, por quê? Pode acontecer várias coisas daqui até 6 meses. Eu posso me endividar e não ter como pagar esse valor, eu posso sair agora de tarde do vale e ser atropelado e vocês não receberem o valor daqui a 6 meses. Então, toda operação financeira há um risco embutido. Então, talvez vale mais garantir o valor hoje do que correr o risco de receber no futuro, né? Além disso, o que mais? O que mais que nós podemos citar? Bom, um outro motivo é que a gente tem opções de investimento. Eu posso colocar esses R$1.000 hoje, mesmo que eu não precise dele, eu não queira consumir agora, então eu não estou preocupado com inflação. Pode ser eu não estou preocupado com o risco, eu tenho certeza que eu receberia daqui a 6 meses, mas ainda assim talvez seja melhor eu receber hoje, porque há outras opções de investimentos. Eu posso pegar esse dinheiro e colocar e aplicar esse valor em algum investimento que daqui a 6 meses renda mais até do que a inflação, né? Então a gente tem várias opções de investimentos. O quarto motivo, geralmente as pessoas não acertam. Esses 3, como eu disse para vocês, a gente perguntava em aula por que as pessoas preferiam receber hoje do que daqui a 6 meses e muitos diziam inflação, risco, tem outras possibilidades de investimento, mas esse quarto motivo que também é comum, os estudantes se esqueciam. Então a gente sempre trazia para eles esse quadrinho do Awkward Yeti,
que é um quadrinho que eu, pelo menos, gosto muito. Tem vários personagens, 2 deles são os principais, que é o Brain e o Heart. E como vocês podem esperar, o Brain ele é baseado em razão. E a Heart é baseada, ela é tomada por emoção. Então tudo que ela faz, ela age baseada em emoção. E nesse quadrinho nos remete a esse quarto elemento de preferência de receber dinheiro hoje ao invés do futuro. Porque o Hart diz assim, que ele tá olhando as contas e que eles fizeram um grande progresso neste ano. E aí a Hart já imediatamente pergunta, e aí nós podemos comprar alguma coisa? E o Brain pondera, né? Se nós ficarmos on track, ou seja, se ficarmos na linha, nós poderemos comprar aquela TV que a gente quer daqui a alguns meses. E nesse momento a Hart já partiu com a borboletinha e volta já com a TV. E o Brain pergunta, como você conseguiu isso? E a Hart responde, eu maxed out, eu estourei os nossos cartões de créditos, né? O que isso nos mostra, pessoal? Que esse quarto elemento que eu estou falando para vocês é a impaciência. A gente tem impaciência, necessidade de consumir nesse instante. Então, os 4 principais motivos que a gente prefere receber o dinheiro hoje e não no futuro são inflação, risco, opções de investimento e impaciência para consumir. Então, voltando para fechar aqui, em matemática financeira a gente estuda o valor do dinheiro no tempo e há 4 fatores principais que o dinheiro muda de valor no tempo: a inflação, o risco, as opções de investimento e a impaciência para consumir, ok? Nesse curso a gente vai fazer esse estudo do valor do dinheiro no tempo, mas nós vamos considerar apenas a inflação e opções de investimento para mudar o valor do dinheiro, ou seja, nós não vamos considerar neste curso o risco e a impaciência. Há outros cursos para quem é da administração, da economia, da contábeis, da atuariais, que vai levar em consideração esses 2 outros fatores para olhar como o dinheiro, a mudança do valor do dinheiro no tempo. Pessoal, esse é o nosso principal objetivo no curso. Vamos ver o conceito básico de matemática financeira. Então, segundo o nosso livro-texto, a matemática financeira tem por objetivo o estudo da evolução do dinheiro ao longo do tempo. Esse estudo é composto de equações matemáticas que expressam a relação entre o valor atual de uma quantia em dinheiro e o seu valor equivalente no futuro. De uma forma prática, refere-se ao cálculo dos rendimentos dos empréstimos e de sua rentabilidade. Então, a matemática financeira relaciona importantes variáveis econômicas para estudar a evolução do dinheiro no tempo. Essas variáveis são relacionadas através de equações e representadas por letras. É importante se familiarizar com a notação e saber o conceito de cada uma dessas variáveis. O que eu estou dizendo aqui? Existem essas variáveis econômicas que são extremamente importantes. No nosso curso, basicamente, são 6, que vão nos acompanhar o semestre inteiro. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês quem são essas principais variáveis, como a gente denomina elas, o que elas representam e como a gente denota também essas variáveis, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos o principal, que a gente vai chamar de P, os juros, que a gente vai chamar de J, o montante, que a gente vai chamar de S, S que vem do inglês savings, o prazo, que a gente chama de N, N minúsculo, a prestação, que a gente chama de R, e a taxa, que a gente chama de I. Então, tomem cuidado, tá? Que P não é de prestação, P é de principal. Para prestação, a gente usa a letra R. Vamos ver o que cada uma delas significa, tá?
O principal. O principal é o valor emprestado ou aplicado numa transação financeira. O principal, quando eu faço um empréstimo, o principal é o valor que eu tomo emprestado. Quando eu faço uma aplicação, o principal é aquele valor inicial, aquele aporte inicial que eu vou lá e coloco no banco. Ok? Além disso, além de ser chamado de principal, ele é chamado de capital inicial, de valor presente e de present value. Valor presente e present value não é a mesma coisa, só que um em português e um em inglês? Sim, é exatamente o mesmo termo. Tá? Só que eu botei ali present value para vocês se darem conta que o principal na calculadora financeira de vocês, que vai estar com as teclas todas em inglês, é a tecla PV, present value, ok? Então, P, VP e PV para nós são a mesma variável. Além disso, temos os juros, representados pela letra J. Juros é a remuneração do capital emprestado. Da parte de quem paga, é uma despesa, um custo financeiro. De quem recebe, da parte de quem recebe, é um rendimento ou uma renda financeira. Então vamos lá, o que é os juros? Os juros é a remuneração do capital emprestado. Tá, mas o que é isso? Quando eu pego um valor emprestado do banco, é o quanto eu tenho que pagar a mais para o banco. É o quanto que eu devolvo além do principal. Quando eu estou falando de uma aplicação financeira, os juros é o quanto eu recebo além do capital. É o extra, é o que extrapola o capital. Ok? Outras denominações para os juros, a gente pode chamar de rendimentos, de encargos acessórios ou serviços da dívida. Próxima variável, pessoal. A próxima variável é o montante, que a gente representa pela letra S de savings. Montante é o saldo ou o valor futuro de um empréstimo ou uma aplicação financeira. Voltando aqui, então, o que é o montante? O montante é o valor total. Tá? Se eu pego um empréstimo de R$1.000 e vou pagar 1.100 ao final do mês, esse 1.100 é o montante. O que é os juros? Os juros é os R$100, é o extra do principal. Então, observem que montante é igual a juros mais o principal. Sempre. Montante é igual a juros mais principal. Ok? Então, outras denominações do montante. Também é chamado de valor futuro, VF. Na calculadora de vocês vai estar FV, eu coloquei ali em português nos slides, mas era para ser em inglês, Future Value. E além disso, também pode ser chamado de valor resgate. Ok? Prazo. Prazo é o período de tempo que dura o empréstimo ou a aplicação financeira. Tá? Ou maior tempo implica em maior quantia de juros. Falta um N ali, mocoronguei de novo, pessoal. Tá? O símbolo N também é utilizado para representar o número de prestações. Tá? Então, tomem cuidado, que às vezes no curso N representa o prazo, às vezes representa o número de prestações. Como assim? Observem que se eu tenho 12 prestações bimestrais, o prazo da aplicação ela é, na verdade, 2 anos, 24 meses. Tá? Mas quando eu estiver resolvendo um problema de prestação, o meu N vai ser 12, porque eu efetivamente tenho 12 prestações. E eu vou ter que colocar a taxa em termos bimestrais, nesse caso. Muito cuidado, atenção, tá? Muito cuidado mesmo. O prazo ele pode ser medido em diferentes unidades, como em dias, meses, trimestres, semestres e anos. Prestem atenção com isso, cuidado para não se confundir. Às vezes o prazo está dado em anos, mas a taxa está dada em meses, então vocês vão precisar fazer um ajuste, porque vocês não vão poder trabalhar com o prazo diferente do que a taxa é dada, tá?
Então a gente vai falar com mais calma sobre isso lá no tópico 4 do curso, quando a gente falar de taxas. Só estou chamando isso já a atenção de vocês. Pessoal, o que é essa taxa? É o índice utilizado para registrar a rentabilidade de uma transação financeira. Pessoal, a gente não pode comparar rentabilidades de aplicações apenas olhando para juros. Tá? Por isso que a gente precisa de algo chamado taxa. Vou explicar isso para vocês com mais cuidado agora nos próximos slides. Vamos comparar as seguintes situações. Tá? Eu tenho R$300 obtidos de juros a partir de um recurso de R$1.000. E eu tenho R$300 obtidos de juros a partir de um recurso de R$5.000. Qual é o melhor? Ah, um desavisado pode pensar assim, eu vou ganhar R$300 correndo risco só com aplicando só R$1.000, ou me descapitalizando só de R$1.000, ou eu vou ganhar R$300 me descapitalizando de 5.000. Não, vou ganhar 300 me descapitalizando de 1.000, né? Parece óbvio, mas na verdade não é porque é o seguinte, eu não disse qual é o tempo, opa, errei aqui, mas eu não disse qual é o tempo, então imaginem assim, que eu posso ganhar R$300 aplicando R$5.000 em um dia, ou eu posso ganhar R$300 aplicando R$1.000 em 3 anos. Qual que é melhor agora? Bom, agora parece que eu prefiro os 5.000, porque em um dia eu já ganho 300, enquanto que no outro eu preciso de 3 anos para ganhar R$300. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para isso para vocês? Que se vocês simplesmente têm o valor da aplicação e não têm o prazo, vocês não conseguem comparar essas aplicações, vocês não conseguem decidir qual é a melhor, ok? Então, não tem como eu fazer essa comparação aqui sem saber o prazo. Agora, se eu disser para vocês, olha, o que vocês preferem, ganhar R$300 a partir de um recurso de 1.000 num período de 3 meses, ou R$300 obtidos de juros a partir de um recurso de 5.000 no mesmo período de 3 meses, aí sim, aí eu consigo comparar, eu consigo dizer que essas aplicações são diferentes e que eu prefiro aplicar R$1.000, eu prefiro aplicar menos no mesmo período de tempo para receber R$300. Ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que eu preciso saber juros e eu preciso também saber quanto tempo, qual é o período de aplicação para comparar uma aplicação, certo? Pessoal, saber somente o período também não me ajuda. Eu tenho 2 aplicações, R$300 obtidos de juros a partir de um recurso financeiro após um mês, ou R$300 obtidos de juros a partir de um recurso financeiro após 4 meses. Qual é o melhor? Não sei. O mesmo problema, eu não sei porque eu não disse qual é o valor que eu estou aplicando. Né? Agora, se eu disser para vocês R$300 em um mês ou R$300 a partir do mesmo recurso financeiro em 4 meses, aí fica claro que eu prefiro R$300 em um mês, porque na outra situação eu vou aplicar a mesma quantidade de dinheiro, mas eu vou levar muito mais tempo para receber esses R$300. Então, nesse caso, a primeira aplicação de R$300 em um mês é melhor. Tá? Essas 2 aplicações são diferentes e a primeira aplicação é melhor. Então, há uma relação entre taxa e tempo. E essa relação entre taxa e tempo é o que me permite comparar aplicações financeiras. Essa relação entre taxa e tempo é justamente o que a gente chama de taxa. Vamos voltar lá nos slides. Então, há 2 fatores que determinam os juros de uma aplicação financeira, o principal e o prazo. A taxa de juros padroniza a rentabilidade da aplicação num período fixo e pré-determinado. Então, eu sempre digo assim, olha, e juros ao mês. Então, eu estou linkando agora a quantidade de juros ao período.
I juros ao semestre, I juros ao ano ou I juros ao dia. Ok? Há duas formas de representar a taxa, pessoal. Ela pode vir na forma unitária ou na forma percentual. Tá? Então, por exemplo, um empréstimo de R$1.000 rendeu juros de R$200 em um mês. Qual a taxa de juros? Tá? Como que eu calculo os juros? Então, eu sempre vou fazer a proporção entre juros e principal. Então, R$200 de juros por R$1.000 em um mês, a taxa mensal vai ser 200 dividido por 1.000. Vamos lá. Juros em um mês dividido pelo principal. Juros, 200, principal 1.000. 200 dividido por 1.000, 0,2. Então, 0,2 é a taxa unitária. Tá? O que quer dizer a taxa unitária? Unitária vem de unidade. Quer dizer que a cada mês eu recebo 20 centavos, ou 0,2 de R$1 para cada R$1 investido. Então, em um mês eu recebo 20 centavos para cada R$1 investido. Isso é taxa unitária, para cada uma unidade investida. Tá? Eu também posso colocar na taxa percentual. Tá? Nesse caso, a taxa percentual é 20% ao mês. Eu posso representar a taxa de duas maneiras, unitária ou percentual. Tá? Bom, por que eu tenho essas duas maneiras? É importante vocês saberem diferenciar, obviamente, mas também no curso há situações que vocês precisam usar a taxa unitária e há situações que vocês precisam usar a taxa percentual. Quando? Bom, a taxa unitária é usada em fórmulas. Se vocês estiverem fazendo um exercício à mão, colocando os dados do problema à mão e resolvendo ali com uma calculadora científica, vocês têm que colocar a taxa unitária. Tá? Mas quando vocês estiverem usando a calculadora financeira, a HP12C, e vocês forem entrar com a taxa, vocês sempre entram com a taxa na forma percentual. Então vamos a mais um tópico importante do curso, que é chamado de regra do banqueiro. Para usarmos as fórmulas de financeira, nós precisamos de uma compatibilidade entre variáveis de tempo e taxa. Tá? Se a taxa estiver dada em meses, então o tempo tem que ser escrito em meses também. Bom, mas aí eu tenho um problema. Qual é o problema? Meses tem diferentes tamanhos, diferentes unidades. Então é injusto eu dizer que uma aplicação feita no mês de fevereiro é igual a uma aplicação feita no mês de dezembro. Por quê? Bom, porque no mês de fevereiro a minha aplicação durou apenas 28 dias, enquanto no mês de dezembro ela durou 31 dias. Então a gente precisa, de uma maneira, uniformizar o tempo. Uniformizar o que é mês no nosso curso. E aí, a partir do momento que a gente uniformiza o que é mês, a gente vai uniformizar o que é bimestre, o que é semestre e o que é ano. Tá? A maneira de fazer isso, pelo menos é a maneira que nós vamos fazer aqui no nosso curso, e é uma das maneiras mais comuns de se uniformizar o tempo, os meses, é usar a chamada regra do banqueiro. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Vou repetir aqui nesse slide. Tá? Um mês, por convenção, ele pode ter 31 dias. Eu vou colocar aqui a minha telinha aqui para cima agora para vocês poderem ver melhor esse slide. Um mês ele pode ter 31 dias, como o mês de outubro. Ele pode ter 30 dias, como o mês de novembro, ou ele pode ter 28 dias. Aplicações que são feitas no mês de outubro são diferentes das que são feitas no mês de dezembro e que são feitas no mês de fevereiro. Então, nós vamos utilizar a regra do banqueiro. A regra do banqueiro diz o seguinte: um mês bancário tem 30 dias. Tá? Então, quando eu digo que uma aplicação aconteceu do dia 1º de fevereiro ao dia 28 de fevereiro, ela não ocorreu em um mês. Eu não vou usar um mês como meu prazo. Por que não? Bom, porque um mês para mim tem que ter 30 dias e do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro não decorreu 30 dias. Tá?
Então é como se eu pegasse o tempo e colocasse em caixinhas de 30. A cada vez que eu conseguir 30, eu digo que eu tenho um mês. A cada vez que eu fizer um grupinho de 30 dias, eu tenho um mês. Se um mês tem 30 dias, um ano vai ter 360 dias para a gente. Então um ano não tem 365 dias pela regra do banqueiro, tem 360. O bimestre bancário tem 60 dias e o semestre bancário vai ter 180 dias, ok? Então vamos pensar como isso funciona, né? Vamos calcular o prazo de uma aplicação para uma taxa mensal. Eu tenho uma aplicação que foi dada por uma taxa mensal. Eu sei que ela foi feita entre o dia 1º de fevereiro de 2019 até o dia 2 de março de 2019. Então eu preciso contar os dias e dividir pelos dias do mês bancário. O que eu estou fazendo? É exatamente isso. Eu estou pegando o número total de dias e colocando em caixinhas de 30. Cada vez que fecha 30, eu digo que eu tenho um mês. Nesse caso, eu não vou conseguir fechar uma caixinha, porque o número de dias do dia 1º do 2 até o dia 2 do 3 é 29. Aqui tem um ponto importante. Como regra, a gente sempre conta o primeiro dia da aplicação, mas não conta o último. Então eu vou contar o dia 1º de fevereiro, mas eu não vou contar o dia 2 de março. Então eu vou contar 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, até 28 de fevereiro. Vou contar o dia 1º de março, mas não conto o dia 2 de março. Então, pessoal, eu tenho 29 dias exatos dividido por 30. Não chega a dar um mês bancário. Observem que no mundo real teve um mês. Se passou todo fevereiro, e fevereiro é um mês, mas não teve um mês bancário. Eu tenho 29 sobre 30 meses bancários, é menos do que um, ok? Então, qual é o prazo da aplicação? Qual é o prazo que eu tenho que colocar? O prazo dessa aplicação é 29 sobre 30 avos de mês. Esse é o prazo que vai entrar lá na minha conta. Se a minha taxa está anual, eu quero saber o quanto tempo decorreu em anos. Então, eu vou dividir o número exato de dias por 360, porque 360 é um ano bancário. Eu quero saber o quanto esse período cabe em caixinhas de 360, em caixinhas de anos bancários. Então, se eu tenho uma aplicação feita entre 1º de fevereiro de 2017 até 2 de março de 2019, eu preciso contar o número de dias e dividir por 360. Contar todos os dias entre 1º de fevereiro de 2017 até 2 de março de 2019 é bastante tempo, né? Se eu for contar à mão, vai me dar um trabalho. Eu poderia me dar conta que eu tenho 2 anos e contar a partir de 1º de fevereiro de 2019, poderia fazer isso, mas posso também usar a calculadora financeira para fazer isso. E eu vou ensinar vocês já a como fazer isso com a calculadora financeira. Então, pessoal, deixa eu ir lá no nosso emulador da calculadora financeira, já está aberto aqui para a gente, deixa eu voltar para lá. Como que eu faço isso na calculadora financeira? A primeira coisa que vocês têm que escolher é como que vocês vão entrar o dia e o ano. Tem essa aqui, ó, na tecla 4, em azul, tem assim, ó, D.MY. Então, quer dizer que a data vai ser, ter a notação dia, mês, ano. Ou vocês podem escolher colocar a data como mês, ponto, dia, ano. Tá? Então, geralmente 4 ali, dia, mês, ano, é como nós estamos acostumados a escrever data no Brasil. Na tecla número 5, vocês têm como os americanos estão acostumados a escrever a data, que eles põem o mês antes do dia. Tá? Então, se eu quero usar essa notação de dia, mês, ano, eu vou escolher aqui, ó. Eu vou dizer para a calculadora que eu quero essa notação. Observem que está em azulzinho essa tecla. Então, tudo que tiver em azulzinho que eu quiser registrar, eu tenho que apertar essa tecla azul, G antes.
Então, eu vou apertar G e a tecla 4. E observem aqui, ó, que ele vai me dizer, olha, eu estou entendendo data como dia, ponto, mês, ano. Tá? Então, qual era a minha data lá? A minha data era 1º de fevereiro de 2017. Vamos escrever isso para ele. Ó. 1º, dia, aí ponto, agora vem mês, tá? Fevereiro, mês 2, mas eu tenho que usar 02, senão ele não entende se vocês colocarem só 2. 02, e aí ele diz, olha, o próximo é ano, não vem ponto. 2017. Tá? 1º de fevereiro de 2017. Dei um Enter. Tá? Agora eu vou entrar com a data final. A data final é 2 de março, o mês tem que vir 03 de 2019. Tá? Agora eu não vou dar Enter, eu vou dizer, olha, calcula a diferença de dias. E a diferença de dias, ó, diferença geralmente em matemática para nós é delta, né? Então, diferença de dias está nessa tecla aqui, ó, que em branco é EX, mas em azul está ali, ó, delta dias. Então, G aqui. E ele vai me dar a resposta, se passaram 759 dias. Está ali a resposta. Então, a contagem exata de dias, 759, os dias do ano bancário, 360. Então, eu tenho que o prazo dessa aplicação é 759 sobre 360. Tá? O que eu consigo? 759 dividido por 360 é 2,10. Quer dizer, eu consigo fazer duas caixinhas de 360, 2 anos bancários, 0,1083333 anos. Pessoal, como que vocês entram com esse prazo na calculadora? Entrem com a fração 759 sobre 360. Eu só coloquei o 2,1083333 aqui para vocês terem uma ideia do quanto isso representa em anos bancários, tá? Mas quando vocês usarem esse prazo, vocês vão entrar 759 dividido por 360. Falar sobre arredondamento no curso é bastante importante. E por quê? Porque vocês vão precisar ser muito cuidadosos com arredondamentos. Vocês não podem errar, tá? Nem sequer 1 centavo nas respostas de vocês. Parece maldade nossa, professor, se eu errar por 1, 2 centavos, que diferença faz? Pessoal, faz muita diferença. Né? Para quem vai trabalhar com programação num banco, para quem vai trabalhar no mercado financeiro, imagina se vocês erram 1 centavo a cada operação. No final do dia, vocês erraram milhões, ou a favor ou contra vocês. Né? Então, isso é algo muito sério. A gente tem que seguir um padrão correto de arredondamento. A gente só vai arredondar os cálculos no final. Eu vou falar isso nos slides, tá? Para que a gente não cometa erros de nenhum centavo, certo? Então, deixa eu voltar lá para os slides. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz o arredondamento através de um exemplo. Então, considerem que a gente tem 6% de imposto sobre a venda de um produto que custa $1.000,86. Por que eu escolhi dólares? Porque nos Estados Unidos o imposto é calculado por fora. Né? O que quer dizer isso? Quando vocês olham na gôndola o preço de um produto, ele não é o preço real que vocês vão pagar no caixa, porque ali ele não contém imposto. Quando chegar no caixa, vai ser aquele preço mais o imposto estadual, que é equivalente ao nosso ICMS. Esse imposto varia de estado para estado. Então, imagina que a gente tenha 6% de imposto sobre uma venda de $1.000,86. Tá? Então, o imposto vai ser 60,01516. Ok? Então, observe, a gente tem 4 casas decimais aqui. Tá, e se fosse
6% de imposto sobre uma venda de $1.599,99. Então, isso vai ser, vai dar de imposto 95,9994 centavos. Pessoal, os Estados Unidos, assim como o Brasil, eles só podem cobrar até a segunda casa decimal, ou seja, até a casa dos centavos de dólares. Tá? Aqui no Brasil é a mesma coisa, nós só podemos cobrar, isso está na lei onde foi instituído o Plano Real, até a casa dos centavos de reais. Tá? Isso significa que é ilegal que o posto de gasolina faz, que ele cobra muitos com 3 casas decimais? Não. Pode-se fazer o cálculo com mais casas decimais. Por exemplo, o mercado de ações trabalha com 6 casas decimais, alguns postos de gasolina trabalham com 3 casas decimais. Eles podem fazer todas as contas internas com mais casas decimais. Mas na hora de cobrar o preço ou restituir uma aplicação, tá? Isso tem que ser feito até a casa dos centavos. Então, o que vier após a casa dos centavos precisa ser arredondado. A gente precisa, de alguma maneira, arredondar para 2 casas decimais. Então, vamos ver como a gente faz isso. Tá? Então, aqui tem um roteirinho prático para arredondamento no curso. Se o primeiro algarismo abandonado é inferior a 5, tá? Então o algarismo a ser mantido não é modificado. Se ele for superior a 5, a gente aumenta 1 no último algarismo a ser mantido. Ok? Então basta ver que isso é o arredondamento que a gente está acostumado. Se o primeiro dígito a ser abandonado é 0, 1, 2, 3, 4, a gente simplesmente ignora. O que a gente diz de arredondar para baixo. Se o primeiro dígito a ser abandonado é 5, 6, 7, 8, 9, a gente arredonda para cima. Tá? Pessoal, muito cuidado, é proibido arredondamento em cálculos intermediários. Arredonde apenas a resposta final, tá? O que a gente estava falando antes. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Então se eu tenho ali 60,0516, como que eu vou arredondar isso? Eu vou olhar o primeiro dígito a ser abandonado. O primeiro dígito a ser abandonado, se eu vou usar 2 casas decimais, é o dígito 1. Bom, 1 é menor do que 5. Então eu simplesmente ignoro tudo que venha depois. Eu mantenho 0,5. O arredondamento disso vai ser 60,05. Ok. E nesse caso aqui, bom, se eu vou arredondar 95,9994, de novo, eu vou olhar a primeira casa a ser abandonada. Nesse caso vai ser 9. 9 é maior do que 5, então eu arredondo para cima. Quando eu arredondar para cima, eu tenho que trocar esse 9 por 0. Né? Bom, mas aí arredonda para cima isso e arredonda para cima isso, tem um efeito cascata. Isso aqui vai dar 96. Né? A nossa unidade antes que a gente estava trabalhando era dólares, então 96 dólares seria um imposto daquela mercadoria, daquela segunda mercadoria. Ok? Tomem cuidado então com arredondamento. Arredondamento é bastante importante no curso. Façam arredondamento apenas no final. E eu vou mostrar para vocês com um exemplo bem básico como pode ser catastrófico se vocês fizerem arredondamentos antes da resposta final. Tá? Vamos lá. Imaginem que a gente precisa fazer esse cálculo bastante simples. 100 vezes 2/3. Se eu arredondar o 2/3 antes de multiplicar por 100, eu vou arredondar 2/3 por 0,67. 2/3 é 0,666666. Usando a nossa regra de arredondamento, eu vou arredondar para 0,67. Quando eu multiplico 0,67 por 100, dá 67. Se isso é dinheiro, dá R$67. Tá? Se eu não arredondar antes, se eu realmente colocar na calculadora 100 vezes 2/3,
vai dar 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 3, 200 terços. Tá? Então, 200 terços é 66,666666. E se eu arredondar agora, vai dar 66,67. Tá? Então, observem que nesse exemplo super básico, e se eu estivesse falando de dinheiro, já daria uma diferença de 33 centavos. 33 centavos num cálculo completamente banal, num cálculo bastante simples. Vocês vão fazer cálculos muito mais complicados no curso. Se vocês ficarem fazendo arredondamentos intermediários, vocês não vão errar por 33 centavos. Vocês vão errar por 10 reais, 100 reais, cento e picos reais. Tá? E pessoal, se vocês errarem por 10 reais, vocês vão ganhar zero numa questão do Moodle. Vocês não podem errar por 1 centavo. Vocês têm que acertar na casa dos centavos os cálculos. Então, prestem muita atenção. Como se faz arredondamento e também que vocês só podem arredondar a resposta final. Se vocês estiverem usando a calculadora científica, vocês sempre têm que entrar o prazo como fração e tem que entrar com a taxa exata dada do problema. Esses são os tópicos da nossa aula de conceitos básicos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Olhem, reolhem essa aula. Postem dúvidas lá no fórum do tópico 1, apesar dessa aula fazer parte da aula inaugural. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no fórum de dúvidas do tópico 1 e até a próxima.